Lucas, capítulo 15. Senhor, nosso Deus e Pai amado e Pai querido, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de podermos compartilhar, Senhor, da Tua Palavra, Senhor. Te agradecemos por cada vida dos que já estão conosco, Pai, daqueles que estão entrando, Senhor, nessa live, Senhor. Nós te agradecemos por essas vidas, Senhor. Te pedimos também, Senhor, nessa noite, Senhor, visita cada um que está necessitado, Senhor. Famílias que estão passando momentos difíceis por conta dessa situação do coronavírus, Senhor. Nós te pedimos, visita cada família, visita cada lar, Senhor, cada parente, Senhor. Nós te pedimos, trabalha nessas vidas, Senhor. Cuida deles, Pai, assim como tem cuidado de nós, Pai. Ajuda-os, Senhor, como tem nos ajudado, Senhor. Oh, Pai amado, muitas pessoas estão nos leitos de hospital, Senhor. Estão se recuperando, Senhor, ou estão batalhando contra esse vírus, Senhor. E o Senhor, a Tua mão potente pode sará-los, Senhor. A Tua mão potente pode cuidar deles, Senhor, e eles podem retornar à sua vida normal, Senhor. Nós cremos que o Senhor está operando no nosso meio, nós cremos que o Senhor não mudou, nós cremos na Tua palavra, Pai, e nós te pedimos essa noite, oh, Pai, fala conosco, Pai, que a Tua palavra venha falar aos nossos corações, Senhor, que o Teu nome seja exaltado e que o Teu nome seja engrandecido. É o que te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de ler aqui com os irmãos um capítulo conhecido. Está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Nós vamos compartilhar um pouco e meditar um pouco nessa passagem. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. A paz do Senhor, pastor Renato, Sérgio, boa noite, Sérgio, Deus abençoe. Gil, Deus abençoe. Aqui nós vemos uma passagem no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas. É uma passagem até conhecida, muitos conhecem essa passagem. Fala sobre o filho pródigo. Aqueles que não leram ainda já ouviram, acredito que já ouviram falar em algum momento das suas vidas sobre essa passagem do filho pródigo. E essa passagem no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas, ela inicia falando sobre, no versículo 1, ela fala sobre um homem que tinha algumas ovelhas, 100 ovelhas, e qual o homem que tendo 100 ovelhas, e uma delas se aparta do caminho, se aparta das outras, ele não deixa aquelas 100 ovelhas e vai buscar aquela ovelha que se perdeu. Ou seja, nessa passagem está falando do cuidado do pastor.
do cuidado daquele que tem que direcionar as ovelhas. Aquela pessoa que tinha que cuidar dessas ovelhas, ela deixa as 99 em um lugar seguro e vai buscar aquela que se perdeu, aquela ovelha que se desgarrou, porque ela tem que ser cuidada também, independente do motivo que a fez sair de perto das outras ovelhas, ela tem que ser cuidada. E essa pessoa, esse pastor que está cuidando dessas ovelhas, ele deixa as 99 em um lugar seguro, vai buscar aquela uma, traz ela de volta. E a parábola fala que ele se alegra. Quando traz a ovelha de volta, ele se alegra. E esse pastor, ele traz essa ovelha, fica contente porque a ovelha está de volta no seu lugar correto. E agora, continuando a parábola, no capítulo 15, fala sobre a dracma perdida. Fala sobre uma dona de casa que ela perde algo valioso dentro da sua casa. Ela perdeu algo valioso dentro da sua casa. E ela começa a varrer e a procurar aquilo de valioso que ela tinha perdido. Porque ela sabia que aquilo que ela tinha perdido era valioso. Então ela não ia deixar para trás aquela dracma. Ela queria ir atrás, ela foi atrás da dracma, varreu toda a casa, procurou diligentemente e acabou achando aquele valor que ela tinha perdido. E o que nos chama atenção nessa parábola é que ela perdeu essa dracma, ela tinha perdido alguma coisa dentro de casa. Ela tinha perdido essa coisa de valor que ela tinha dentro de casa. E isso acontece nos dias de hoje ainda. As pessoas estão perdendo coisas muito valorosas dentro da sua própria casa. Estão deixando alguns valores para trás. Estão deixando alguns valores de lado. Estão abandonando alguns valores. Mas nós não podemos deixar de lado alguns valores. Nós não podemos perder esses valores dentro das nossas casas. Nós temos que cuidar dos nossos lares e não deixar nada para trás, não deixar nada de valor para trás, não abandonar nada que é valioso. Nós temos que saber valorizar aquilo que Deus nos deu. E aquela mulher sabia que aquela dracma era valiosa, então ela procura diligentemente, ela acha aquela dracma, e quando ela acha aquela dracma, ela se alegra muito. Ou seja, o pastor da ovelha, ele vai atrás da ovelha, acha ela, traz de volta e ele se alegra. A dona da casa, ela vai atrás da dracma, ela acha ela e se alegra muito. Agora, continuando, a partir do versículo 11, fala sobre o filho pródigo. E é aqui que nós lemos, onde fala que o filho, ele de repente chega para o seu pai e ele fala: pai, eu quero a minha parte da herança, porque eu vou embora, eu não quero mais ficar aqui, eu quero sair da sua presença, eu quero sair de perto de ti, eu quero conhecer outras coisas, eu quero pesquisar outras coisas, eu quero ter contato com coisas novas. E nós temos que lembrar que ele estava dentro da casa do pai, ele estava próximo do pai, ele estava buscando ao pai, mas de repente ele acha que deve procurar coisas fora da casa do pai. Ele acha que vai ser mais feliz longe do pai. E não tem como ser mais feliz longe do pai. Não tem como ter mais alegria do que nós temos na casa do pai, próximo do pai, na presença do pai. Porque o pai é aquele que cuida de nós, o pai é aquele que nos sustenta todos os dias, o pai é aquele que nos dirige, nos conduz as nossas vidas. O pai é aquele que nos abraça no momento que nós precisamos, nos aconselha no momento que nós precisamos de um conselho. O pai é aquele que está do nosso lado. E esse filho, agora ele deixa, ele quer deixar aquilo que ele tem de melhor, que é estar na presença do pai. E nós temos que valorizar e estar felizes de estar na presença do pai. E estar na presença do pai não quer dizer estar dentro de uma igreja, porque nós não conseguimos adorar a Deus em templos nesse momento.
mas nós temos que entender que independente do lugar onde nós estivermos, se o nosso coração estiver voltado para Deus, nós estaremos na presença de Deus. Se o nosso coração estiver voltado para Deus, nós estaremos na presença do Pai. O nosso coração, nós temos que estar na presença do Pai, mas o nosso coração tem que estar na presença do Pai também. Nós não podemos estar na casa do Pai, na presença do Pai e querendo sair da presença do Pai, porque é na presença do Pai que nós nos sentimos seguros, é na presença do Pai que nós somos abraçados, é na presença do Pai que nós somos direcionados, é na presença do Pai que nós somos conduzidos para vencer essas batalhas do dia a dia. E aquele menino, ele resolve sair. Ele toma uma atitude que ele não pensa muito, porque se a pessoa pensar um pouco, ela não sai da presença do Pai, ela procura estar cada vez mais na presença do Pai. E nós temos um Pai maravilhoso, que é esse Deus Criador dos céus e da terra, que está conosco em todos os momentos, está nos direcionando em todos os momentos, está cuidando de nós em todos os momentos. E às vezes nós achamos que longe da presença dele nós vamos ser felizes. Nós achando que tomando as nossas próprias decisões nós vamos ser felizes. E não é isso que acontece, porque quando nós saímos da presença dele, quando nós deixamos as coisas dele de lado, quando nós tentamos resolver do nosso modo, nós acabamos perdendo o passo. Nós acabamos tomando atitudes que não deveriam ser tomadas. Mas nós sabemos de uma coisa: se nós estamos na presença do Pai, se nós estamos sendo cuidados pelo Pai, é porque o Pai nos ama, é porque o Pai quer nos sustentar e quer nos conduzir. Aquele filho, ele pensa e toma uma atitude. Então, quando ele decide ir, o pai não gosta da atitude dele, porque pai nenhum quer o filho longe da casa dele. Qual é o pai? Tem alguns pais e mães que estão nos vendo essa live. Qual é o pai que quer ver o filho longe da sua casa? Qual é o pai que quer ver o filho distante da sua casa? Nós vemos que estamos passando um período que nós não conseguimos ir na casa dos nossos pais. Nós não conseguimos abraçá-los, nós não conseguimos nos aproximar para conversar mais de perto. E nesse momento é uma prova de amor aos pais a gente manter esse distanciamento, porque nós sabemos que esse período, esse vírus, ele é muito perigoso. Então, se o filho não está indo na casa do pai, não é porque ele não gosta do pai, não é porque ele não tem apreço pelo pai. Nesse momento que nós estamos vivendo, se o filho não está indo, é porque ele ama o pai, ele ama a mãe, ele tem cuidado por essas pessoas, e ele sabe que vai passar um período, e esse período nós esperamos que seja breve, que tudo vai voltar ao normal. Mas esse menino não. Esse jovem, ele estava dentro da casa do pai e ele decidiu sair. Ele queria sair e o pai respeitou a opinião dele. Falou: você quer sair, então pode dar a parte da herança dele que ele pede. Ele pediu a parte da herança para o pai dá aquela parte da herança. Aquele jovem sai da casa do seu pai e vai viver a sua vida, achando que aquela vida fora, distante da casa do pai, seria muito melhor. E o pensamento dele estava totalmente errado, porque não tem como nós sermos, como a gente ser feliz longe da casa do pai, ou longe da presença de Deus. Eu não conheço uma pessoa que seja feliz longe de Deus. Eu não conheço uma pessoa que tenha paz longe de Deus. Eu não conheço uma pessoa que tenha alegria longe de Deus. Eu não conheço nenhuma pessoa que caminhe alegremente no dia a dia longe de Deus. Porque é o Pai que tem alegria, é o Pai que tem paz, é o Pai que tem gozo, é Ele que tem todas essas coisas. Então, se nós estamos próximos do Pai, nós somos alegres, porque o Pai tem cuidado de nós, o Pai tem nos sustentado todos os dias. E esse menino, ele resolve, sai da casa do pai, ele abandona a casa do pai, vai viver do modo dele, e ele tem algumas frustrações nesse caminho. Quando ele estava, se a gente olhar no início daquilo que a gente leu, no início
da parábola, no versículo 11, ele estava na casa do pai, sendo cuidado pelo pai, mas ele não valorizava isso. Quando ele estava numa posição tranquila, ele não soube valorizar aquela posição tranquila. E às vezes, quando nós estamos numa posição boa, na presença de Deus, quando nós estamos caminhando com Deus, nós sabemos que o Pai tem cuidado de nós, nós não valorizamos tanto isso. E às vezes as situações mudam no meio do caminho, e aí nós começamos a olhar e falar, verdadeiramente eu era feliz e não sabia. Quantas pessoas já ouviram essa frase? Quantas pessoas já falaram essa frase? Verdadeiramente eu era feliz e não sabia. Essa era a situação desse jovem. Esse jovem, ele era muito feliz na casa do pai, ele era muito alegre na casa do pai, ele era cuidado na casa do pai, mas ele não sabia valorizar aquilo que ele recebia. O pai estava cuidando dele. E que nós sejamos cuidados pelo Pai todos os dias. O nosso Pai Celestial é o Deus Criador dos céus e da terra. E Ele quer estar próximo de nós. Ele quer estar do nosso lado. Ele quer caminhar com a gente. Mas depende de nós essa escolha. Nós temos o poder dessa escolha. Nós podemos ficar na casa do Pai ou nós podemos sair da casa do Pai. A ovelha, foram atrás da ovelha porque ela não conseguia não conseguia pensar. A dracma não tomava atitude por si só, por isso que foram atrás dela. Mas o menino não. O menino, ele pensava e ele podia tomar uma atitude por si só. Aí o pai permite com que ele saia da casa dele, mas ele, não gostando dessa situação, ele respeita aquela decisão do menino, mas ele não vai buscar o menino. Ele espera esse jovem de volta, porque o pai, ele não deixa de amar o filho pela atitude que ele toma. Mas o pai não vai buscar, porque o pai respeitou a atitude daquele filho. Ele respeitou a decisão daquele filho. E o filho saiu de casa e foi viver como achava que deveria. Ele toma uma atitude, vai viver como acha que deveria viver. Ou seja, estava vivendo na casa do pai, não soube aproveitar. E no capítulo 14, a Bíblia fala que, ele saiu com aquele dinheiro da herança, gastou todo o dinheiro da herança, agora ele está sem dinheiro e muda todo o cenário. O cenário que ele saiu de casa agora mudou. A Bíblia fala que no capítulo 14, a parábola fala que, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Ou seja, ele estava sendo cuidado, ele estava sendo ajudado, ele estava sendo sustentado, ele sai para viver a sua vida, ele gasta tudo que é dado na sua mão, tudo que ele tinha conquistado, dado pelo pai. Ele não valoriza nada daquilo, abandona tudo que o pai deu para ele, gastando dissolutamente, gastando com qualquer coisa. E quando ele estava gastando, ele tinha vários amigos do lado dele. Tinha pessoas que estavam do lado dele, próximas, às vezes até falando, vamos continuar, não, você está certo, o caminho é esse mesmo, vamos lá, o negócio é se divertir, vamos fazer do nosso modo, vamos pensar do nosso modo. Mas quando acaba os recursos dele, acaba a amizade, acabam as pessoas que estavam do lado dele. E conosco às vezes acontece isso também. Quando nós estamos bem financeiramente, quando nós estamos vivendo um momento bom, as pessoas estão do nosso lado. Mas quando nós estamos passando por um momento difícil, muitas pessoas nos abandonam. Sinal disso é que às vezes nós estamos passando um momento difícil, alguém sabe que nós estamos passando um momento difícil e mesmo assim não entra em contato conosco para falar nada. E essas pessoas se diziam amigas. E se por um acaso está acontecendo isso com você, saiba de uma coisa. As pessoas podem ter te abandonado, mas o pai jamais te abandonou. As pessoas podem ter te deixado de lado, mas o pai jamais te deixou de lado.
As pessoas podem não te ligar, mas o Pai, Ele está sempre do seu lado. Quando você coloca o seu joelho no chão para orar e buscar a face do Senhor, Ele está do seu lado para te ouvir, para ouvir o seu clamor, para responder o seu clamor. Como é bom sentir que o Pai está cuidando de nós. Como é bom quando nós entramos na presença do Pai, que nós conseguimos sentir o nosso coração ardendo. Às vezes o nosso recurso não é financeiro, não está muito bem. Às vezes a nossa casa não é a mais bonita de todas. Às vezes o nosso salário não é o maior de todos. Mas quando nós olhamos para todas essas situações e nós entendemos que independente das situações ao redor, o nosso Pai nos ama, nós conseguimos viver uma vida mais feliz. Nós conseguimos viver uma vida mais alegre. Porque o Pai é o Deus que criou os céus e a terra. E esse nos ama e Ele nunca deixou de nos amar. Esse cuida de nós e Ele nunca deixou de cuidar de nós. Como é bom nós sentimos a presença dEle, nós nos aproximamos dEle, colocamos o nosso coração direcionado a Ele, o nosso joelho no chão, e nós clamarmos a Ele, clamando a Ele, seja na sala, no quarto, em qualquer lugar, no nosso espaço de oração, ou às vezes nós estamos andando e pensamos nele e nós conseguimos sentir o nosso coração ardendo. Isso é sinal que Ele não te abandonou. Isso é sinal que Ele tem cuidado de você. Isso é sinal que Ele está te abraçando. Aleluia. Sinta o cuidado do Pai pela sua vida nessa noite. Sinta o abraço do Pai na sua vida nessa noite. Eu não posso ir até aí onde você está, mas o Pai pode ir até aí onde você está. O Pai é onipresente, Ele pode estar em todos os lugares. Eu consigo sentir a presença dEle aqui. O meu coração arde nessa noite, e eu sei de uma coisa: o Pai que faz o meu coração arder nessa noite com a presença dEle, Ele pode te visitar aí onde você está agora. Ele pode te abraçar. Você que está se sentindo abandonado, você que está se sentindo sozinho, você que está se sentindo carente, saiba de uma coisa: receba o abraço do Pai nessa noite, nesse momento. Sinta a presença dEle aí onde você está. Sinta o abraço do Pai. Sinta o cuidado do Pai. Sinta o Pai te abraçando nesse momento, o Pai cuidando de você nesse momento, o Pai te sustentando nesse momento, o Pai olhando para você e falando assim: filho, eu estou aqui, filho, eu estou cuidando de ti, você está sendo cuidado por Ele nessa noite. É o Deus que cuida de você. Sinta o abraço do Pai sobre a sua vida nessa noite, sinta o cuidado dEle sobre a sua vida nessa noite. Aquele menino, ele tinha abandonado a casa do pai, ele tinha saído da casa do pai, e ele lembrou agora, quando ele estava na pior situação de todas, no momento mais difícil da vida dele, ele se lembra, ele pede para fazer um serviço, que é cuidar de porcos, e os judeus não cuidavam dos porcos, eles não comiam porcos, não queriam ter contato com os porcos, não queriam nada com os porcos, não queriam proximidade nenhuma com o porco. Judeu, ele deixa porco de lado, ele abandona, ele não quer saber de contato nenhum. Aquele jovem, na situação difícil dele, ele resolve pedir um emprego, e o emprego era cuidar de porcos, cuidar daquilo que ele não chegaria nem perto, cuidar daquilo que ele não se aproximaria, ou seja, para ele chegou no fundo do poço. Ele chegou em um lugar que ele nunca imaginava estar. Ele chegou num momento que ele nunca imaginaria, porque ele não só resolve cuidar dos porcos, mas ele também tem vontade. A situação dele é tão difícil que ele tem vontade de comer a comida dos porcos. Olha a situação que ele estava. Ele tinha um pai, ele tinha uma casa, ele tinha alguém que queria cuidar dele, mas ele estava longe da casa do pai, ele estava longe do pai, e agora ele lembra. Aleluia. Nesse momento mais difícil da vida dele, nesse momento de maior dificuldade da vida dele, quando ele chega no fundo do poço, que ele pode até ter pensado lá no fundo, lá é o final, não vai dar mais nada, não vou chegar mais em lugar nenhum, até aqui deu para mim, mas eu não vou conseguir chegar mais em lugar nenhum. E eu tenho certeza de uma coisa: essa palavra falou no meu coração,
Quando o pastor Renato falou que eu estaria compartilhando uma mensagem com os irmãos, essa palavra falou ao meu coração, e eu sei que a palavra que fala aos nossos corações, fala ao coração dos irmãos também, porque Deus é um Deus que cuida de nós, é uma palavra que não volta vazia, e quando Deus falava comigo nessa palavra, e essa pessoa, esse jovem, ele está no fundo do poço, ele pode ter pensado, chegou no final, não tenho mais lugar nenhum para ir, não tem mais solução para a minha vida, não tem mais jeito para a minha vida, e você que está ouvindo essa palavra pode estar pensando do mesmo jeito, que não tem mais jeito para a sua vida, não tem mais solução para a sua vida, não há mais como consertar situações, mas essa palavra falou no meu coração, e eu tenho certeza que vai falar com o seu coração também, porque é Deus que mandou eu falar para você e te dizer que há esperança para a sua vida, há cuidado de Deus para a sua vida. Você pode ter chegado no fundo do poço, mas Deus, ele pode te resgatar nesse lugar, ele pode te buscar nesse lugar, ele pode mudar a sua história, ele pode mudar o seu quadro, ele pode mudar o seu caminhar, porque ele é Deus, ele é um Deus poderoso, ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus grandioso. Mas para isso, precisou desse jovem tomar uma posição, ele precisou se posicionar, ele precisou olhar e falar assim, peraí, eu estou nessa situação difícil aqui, mas eu não preciso passar por isso. Eu não preciso ficar tentando comer essas bolotas desses porcos. Eu tenho um pai que cuida de mim. Eu tenho uma casa. Eu tenho um lar. Eu tenho uma família. Eu tenho alguém que me abraça nos momentos mais difíceis. E você também tem alguém que te abraça nos momentos mais difíceis, que é o Deus Criador do céu e da terra. O Deus Criador dos céus e da terra te abraça nos momentos difíceis. E mais uma vez eu te digo, sinta-se abraçado por esse Deus. Você que estava se sentindo sozinho até agora, sinta-se abraçado por esse Deus. E esse abraço vai fazer com que você sinta a presença dele aí onde você está. Você sinta que você não está sozinho. Ou seja, isso que você está sentindo, essa alegria que está voltando a sua vida, de acordo com essa palavra, que não é minha, mas é de Deus, de acordo com que você está ouvindo essa palavra, e o seu coração está começando a se alegrar, você está começando a ver uma luz, ou seja, isso é Deus te alertando, e te chamando, e falando assim, filho, há esperança para a sua vida, filho, tenho o meu cuidado sobre a tua vida, filho, não é o fim do seu caminhar, não é o fim do túnel, não é o fim da sua carreira, não, peraí, esse momento difícil pode ter uma mudança, e pode, em cima dessa mudança, o que era para ser o fim, o que o inimigo estava falando que era o fim, é apenas o início, porque é o momento de voltar para a casa do pai e ser cuidado pelo pai, é o momento de olhar e falar assim, peraí, tem alguém que cuida de mim, peraí, tem alguém que me sustenta, peraí, tem alguém que pode me abraçar nesse momento difícil, e o pai está pronto para te abraçar, o pai está pronto para te receber. O pai está pronto para, quando você chegar próximo dele, e falar, pai, eu errei. Que foi o pensamento desse menino. O menino começa a pensar, ele fala, pai, pequei contra ti. Eu errei, ou seja, eu falhei. Quando eu estava próximo de ti, que eu quis sair, eu errei. E aquele jovem que saiu, e ele sai de casa pensando que é alguém. Ele sai de casa pensando que está acima de todas as coisas. Ele recebe um dinheiro, e com esse dinheiro que ele recebe, ele acha que pode fazer todas as coisas. Mas se nós estamos nos baseando nas nossas finanças, e isso nos faz ter um alicerce, pode ser que o nosso alicerce ele não esteja tão firme, porque o dinheiro ele pode acabar. Porque se o nosso alicerce estiver baseado na nossa saúde, ela pode acabar. Se o nosso alicerce estiver baseado em nossa família, pode haver um distanciamento. Mas se o nosso alicerce estiver baseado em Deus, saiba de uma coisa, a sua casa não vai cair, porque o alicerce baseado em Deus, ele está seguro. Ele está num lugar sustentável. E
pode ter certeza de uma coisa: aquele que se aproxima de Deus, ele tem um bom alicerce, ele tem um bom cuidado, ele tem uma boa assistência, porque Deus é aquele que cuida de nós. E esse jovem, ele sai da casa do pai, apoiado na sua própria força, que era o dinheiro. O dinheiro acaba, e quando o dinheiro acaba, que ele se vê nessa situação difícil, que ele lembra da casa do pai, ele entende que ele não era grande, que o dinheiro dele não fazia dele grande, que a estrutura financeira dele não fazia dele uma pessoa grande, que o que fazia ele uma pessoa melhor, que o que fazia dele uma pessoa mais estruturada, era estar na presença do pai. E quando ele saiu da presença do pai, essa estrutura caiu. E se nós estivermos na presença do pai, nós estaremos estruturados, nós conseguiremos vencer. Mas se nós nos distanciarmos da presença do pai, o nosso alicerce cai. Se nós acharmos que nós somos grandes, o nosso alicerce cai. Mas quando nós entendemos que grande é Deus, que Ele é o único digno de honra, que Ele é o único digno de glória, que Ele é o único digno de louvor, que Ele é o único digno de adoração, que Ele é o único digno de todas as coisas, quando nós entendemos isso, pode ter certeza de uma coisa: nós vamos caminhar bem. Uma prova de que uma estrutura financeira não pode nos afastar dos males é esse vírus que está atingindo a Terra. Muitas pessoas de posse, muitas pessoas que achavam que eram inatingíveis, já se foram com esse vírus. O dinheiro deles não pôde resolver a situação deles. O dinheiro deles não pôde comprar uma saúde para eles. O dinheiro deles não pôde comprar uma estrutura, uma bolha que o livrasse desse mal. Mas nós estamos nos estruturando em Deus, que pode cuidar de nós em todos os momentos. E se a sua estrutura está em Deus, se a sua confiança está em Deus, fique em paz. Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado dos nossos lares. E aquele jovem, ele toma atitude, volta para sua casa, porque não basta eu saber que estou errado. Ele sabia que estava errado, e muitas pessoas sabem que estão erradas. Mas não basta saber que está errado, tem que tomar uma atitude para mudar aquilo que está errado. Eu tenho que me posicionar de uma maneira para consertar e transformar aquilo que estava errado em coisa certa. E andar, sair dos caminhos que estavam tortuosos e andar por caminhos retos. Eu tenho que me posicionar. Não basta eu saber que estou andando por caminhos errados e continuar andando por caminhos errados. Não basta eu saber que errei na minha caminhada e continuar no caminho tortuoso. Eu tenho que entender que errei na caminhada, eu tenho que entender que fiz aquilo que não deveria, eu tenho que voltar para presença do Pai, eu tenho que pedir perdão para o Pai, porque aquele que reconhece o seu erro na presença do Pai, ele alcança a misericórdia. Aquele que sabe que estava errado, que errou, e ele pede perdão para Deus e deixa o seu erro, ele alcança a misericórdia, ele alcança o perdão. Os homens podem olhar e falar: não, mas esse não merece perdão. Mas Deus, ele olha e fala assim: peraí, eu quero perdoar, porque ele mandou o seu filho morrer, ele mandou o seu filho amado morrer na cruz do Calvário para salvar homens pecadores, homens que estavam errados, homens que falharam em alguns momentos. E nós falhamos em todos os momentos. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, todos estavam condenados ao inferno. Mas Deus, com a sua misericórdia, ele mandou o seu filho, que morreu na cruz do Calvário, e por esse sacrifício nós somos purificados de todo pecado pelo sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário. E nós temos que entender que é essa a base que nós precisamos do cuidado de Deus. E aquele jovem toma uma atitude para consertar o erro. E se preciso for tomar alguma atitude, tome hoje essa atitude.
Se preciso for se consertar com Deus, se conserte hoje. Se preciso for pedir perdão para alguém, peça perdão hoje. Se preciso for se reconciliar com alguém, se reconcilie hoje. Se reconcilie nesse momento, peça perdão. Você não pode ir até a casa dessa pessoa, mas ligue para ela e fale: peraí, em algum momento nós nos desgastamos, mas eu estou ligando para você para te pedir perdão, porque eu sei que é isso que Deus quer, eu sei que é isso que o Pai quer, e o Pai quer que eu viva em paz, o Pai quer que eu viva em harmonia, e o Pai quer cuidar de nós, mas nós precisamos tomar um posicionamento. Se tiver que pedir perdão para alguém, peça hoje. Se tiver que arrumar alguma situação, arrume hoje. Se tiver que colocar alguma coisa no lugar, coloque hoje. Nós estamos vivendo o fim dos tempos, nós não sabemos quanto tempo nós ficaremos nessa terra. E o desenho, os sinais são de que nós ficaremos nessa terra por pouco tempo. Mateus capítulo 24 já fala sobre isso, os sinais estão aí, nós ficaremos aqui por pouco tempo, Jesus está voltando, e eu posso não ter muito tempo para consertar as coisas. Então, se tiver alguma coisa para consertar, conserte hoje. Receba esse conselho da parte de Deus, conserte hoje. Não deixe para arrumar aquilo que está desconsertado amanhã. Nós podemos não ter tempo de arrumar amanhã. Pessoas jovens estão indo com essa situação e muitos deles podem ter pensado: quando essa situação passar, eu vou arrumar aquilo que está desarrumado. A oportunidade de chegar depois de passar por essa situação. Então conserte aquilo que está desarrumado hoje. Se tiver que ligar para alguém, ligue hoje. Se tiver que pedir perdão para alguém, peça hoje. Se tiver que falar alguma coisa para alguém, fale hoje. Nós não sabemos até quando estaremos aqui, mas nós sabemos de uma coisa: se nós nos consertarmos hoje com as pessoas e com Deus, nós sabemos para onde nós vamos, porque pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós alcançamos salvação, e se nós tivermos fé, pela fé nesse sacrifício, nós entraremos nas mansões celestiais. Não conseguimos entrar nessas mansões celestiais toda desarrumada, e essa é a noite que nós temos que consertar, porque nós não sabemos até onde nós vamos. Conserte aquilo que tem que ser consertado hoje. É um conselho que eu estou te dando da parte de Deus. Conserte aquilo que tem que ser consertado hoje. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Ligue para alguém. Não tem como ir até a pessoa, mas conserte hoje. E isso está ardendo no meu coração, porque eu sei que tem pessoas que estão vendo isso, estão vendo essa live, que tem que ligar para alguém, tem que conversar com alguém, tem que colocar alguma coisa no lugar. Então faça isso hoje, porque esse é o conselho de Deus para a sua vida hoje. Arrume aquilo que tem que ser arrumado, conserte aquilo que tem que ser consertado. E quando aquele jovem volta para a casa do pai, o pai o vê de longe e ele corre ao encontro do filho. O filho está arrependido, está voltando para a casa do pai. O filho volta com um discurso programado, mas o pai não quer nem saber o que aquele filho tem para falar para ele. O pai o abraça, o pai o beija, o pai cuida dele naquele momento. Ou seja, se você errou na caminhada e no seu coração você está arrependido e você está pedindo perdão para Deus aí onde você está, saiba de uma coisa: o Pai está te abraçando nessa noite, e a partir de hoje você volta para a presença do Pai, e volte alegre, volte feliz, volte sabendo que o Pai está te abraçando, volte sabendo que o Pai está cuidando de ti. E esse Pai que cuida de nós é um Pai tão misericordioso, porque Ele poderia receber esse jovem e somente falar: a casa está aí, você vai e entra, ou Ele poderia muito bem falar: você quis sair, não foi eu que te expulsei, então agora você volta para o lugar de onde você veio. Mas não é isso que o Pai faz. Quando nós nos arrependemos de coração daquilo que nós fizemos, Deus nos perdoa.
Eu já errei de várias formas. E eu tenho certeza que os irmãos também já erraram de várias formas. E nós pedimos perdão para Deus. E Ele é um Deus tão maravilhoso que Ele nos perdoa quando nós erramos. Ele é um Deus que Ele nos abraça quando nós erramos. Ele é um Deus que Ele nos afaga quando nós erramos. Eu já comentei isso lá na igreja de Vila Simões. Teve um dia que eu pensei em tomar algumas atitudes que não agradavam a Deus. E eu pensei, aí eu falei, vou tomar algumas atitudes que não agradam a Deus. E nesse pensamento, eu sabia que pensando naquilo, dentro de mim eu já estava abrindo uma brecha enorme para fazer uma coisa errada. E quando eu caí em si, eu falei, peraí, eu estou pensando em sair de perto daquele que me abraçou quando eu estava no pior momento da minha vida. Eu estou pensando em deixar aquele que me deu a mão, que me estendeu a mão, no momento que eu não sabia para onde ir. Quando eu não me via com saída para lugar nenhum, quando eu não via alegria para continuar vivendo, eu não sentia mais felicidade nenhuma, eu não sentia alegria, eu não queria continuar a vida. Foi esse que me abraçou, que é o Deus tremendo, Criador do céu e da terra. Foi Ele que veio, me deu um abraço, e agora eu quero sair da presença dEle. E eu me arrependi muito daquilo, e eu chamei um irmão para conversar comigo, e ele me aconselhou. E à noite eu fui no culto, e eu sentei lá e comecei no meu lugar. Eu falei, nossa, hoje Deus vai falar comigo de uma forma pesada. Ele vai me cobrar disso que eu fiz, e Ele vai falar de alguma forma que eu vou me sentir até constrangido aqui. E pode ser que a palavra seja tão dura que eu vou me sentir até entristecido, mas no meu pensamento isso. Mas na hora que começou a palavra, Deus começou a falar comigo. Ele falou comigo naquela noite através da palavra, mas Ele falou de uma forma tão amorosa, Ele falou de uma forma tão gostosa de ouvir, e que eu me senti abraçado por Ele. E eu olhei e falei, poxa, mas eu errei, eu estava pensando em fazer coisas erradas. Eu entrei aqui na casa dele e eu pensei que ele ia me bater na sua palavra, eu pensei que ele ia trazer uma palavra dura. Aí ele me traz uma palavra de amor, me abraçando, cuidando de mim, e eu senti o cuidado de Deus sobre a minha vida naquela noite. E eu falei, como eu vou sair da presença de alguém que me ama tanto? Como que nós pensamos em sair da presença de alguém que nos ama tanto? Se você pensou em sair da presença de Deus, saiba de uma coisa: você não vai achar ninguém que te ame tanto o quanto Ele amou. Você não vai achar ninguém que te abrace com tanto amor o quanto Ele te abraçou. No momento mais difícil da sua vida, quando você não sabia para onde ir, foi Ele que te deu a mão, Ele que estendeu a mão, Ele que te abraçou, e Ele que falou, filho, filha, eu estou aqui com você, eu estou cuidando de você, fica aqui do meu lado, porque eu cuido de ti. E foi isso que esse pai fez. Abraçou o filho, trouxe para dentro da sua casa e ainda falou, pega uma roupa nova para ele. Porque nessa saída da casa do pai, na saída da presença do pai, ele sujou suas vestes, ele fez coisas que não deveriam fazer, mas aquela roupa ainda entregava o que ele tinha feito. Aleluia. Mas o pai fala, peraí, pega uma roupa nova para ele, dá uma roupa nova para ele. Vamos limpar ele de toda a sujeira que o mundo trouxe. Vamos limpar ele de toda a tristeza que o mundo trouxe. Vamos purificar ele, porque as vestes, a roupa significa a purificação. Aquele menino que estava vindo sujo lá do mundo, ele é perdoado pelo pai, e o pai dá roupas novas para ele. Ou seja, ele estava vindo todo sujo das coisas que ele fez, mas agora ele é purificado, e o pai concede para ele novas roupas. E o pai tem roupas novas para você nessa noite. O pai tem roupas novas para você nessa noite. Se você errou na caminhada, Deus quer te purificar nessa noite. Se você pedir perdão para Ele pelo sacrifício na cruz do Calvário, Jesus te purifica de todo pecado e te limpa de todo pecado. Aleluia. O pai quer te dar roupas novas nessa noite.
roupas novas para aqueles que saíram da presença de Deus, aqueles que saíram da presença do Pai, aqueles que acharam que viveriam melhor longe da presença do Pai e estão ouvindo essa palavra, e essa palavra vai alcançar eles. E eu sei de uma coisa: tem roupa nova para você nessa noite, ou seja, tem purificação da parte de Deus para você nessa noite. O Pai agora dá um anel para aquele jovem, e o anel, ele significa autoridade dada pelo Pai. Ou seja, Deus é o único que pode dar autoridade para alguém. Ninguém tem autoridade se não for dada por Deus. Ninguém tem força se não for dada por Deus. Ninguém será conhecido ou visto ou qualquer coisa do tipo se não for dado por Deus. Nós não temos nada se não for Deus quem nos deu. Você pode olhar em redor da sua vida toda. Tudo que você tem, olhe ao seu redor. Olhe para a sua família, olhe para os seus pertences, olhe para a sua saúde, olhe para todas as coisas. Tudo isso que você tem foi Deus que te deu. Tudo isso que você tem foi Deus que te deu. Aí você pode pensar e olhar e falar assim: mas espera aí, mas teve o meu esforço. Sim, teve o seu esforço. Mas sem Deus te dar forças para caminhar, você não conseguiria ter se esforçado. Você não conseguiria ter feito nada. Ou seja, o seu esforço foi pela força que Deus te deu. Ou seja, tudo que você tem foi dado por Deus. Agora você começa a entender como a misericórdia de Deus é grande sobre as nossas vidas. Nós viemos sujos desse mundo. Nós viemos sujos pelo pecado. Aí o Pai nos recebe de braços abertos. O Pai purifica as nossas vestes. O Pai agora nos dá autoridade. E Ele não somente nos dá autoridade, Ele dá sandália para aquele jovem. E Ele dá sandália porque a sandália quer falar de caminhada. Caminhada, proteção, é isso que fala as sandálias. As sandálias protegem o pé de pisarmos em coisas que nos machuquem, nos protegem de nós pisarmos em coisas que vão nos machucar. E é isso que o Pai está dando sandálias para nos proteger das coisas que nos machucam. E pessoas que estão vivendo, estão até tentando caminhar, já foram abraçadas pelo Pai, já tiveram as suas roupas limpas pelo Pai, já foram purificadas pelo Pai, tem até autoridade dada pelo Pai, mas estão vivendo, sendo machucadas por lembranças lá do passado, e o Pai agora quer te dar umas sandálias para para que você não se machuque nessa caminhada, para que você continue caminhando, mas caminhando com a proteção dele, para que você continue caminhando, mas entendendo que você está sendo cuidado por ele, que você continue caminhando e continue entendendo que eu tenho autoridade dada por Deus, eu tenho vestes novas dadas por Deus, eu tenho sandálias, então eu tenho que continuar caminhando. Sandálias para que nós venhamos continuar nessa caminhada, sandálias para que você que pensou em parar porque estava machucado, em algum momento foi machucado, para que você entenda que agora você pode pisar nas coisas que te machucaram e continuar essa caminhada, porque Deus é quem cuida da sua vida. Ou seja, Deus está te dando sandálias para continuar na sua caminhada. Se você pensou em desistir, se você pensou em parar, se você pensou em olhar para trás, olhe para frente nessa noite, porque Deus está te dando sandálias para cuidar de você, para te proteger, para que você ande no caminho do Senhor. Não olhe para trás. O momento pode ser difícil, mas Deus manda nos dizer: olhe para frente, olhe para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Olhe para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. No Salmo de número 121, Salmo 121, aqui fala, o salmista, ele vem falando: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ou seja, ele faz uma pergunta, porque ele sabia que precisava do socorro.
E nós sabemos que precisamos do socorro de Deus nessa noite, nesse momento, nesse período que nós estamos passando. Mas o próprio salmista, ele responde no versículo 2, ele fala: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, você que estava preocupado e entrou aqui, está assistindo essa live, você que estava pensando, de onde vai vir meu socorro? Saiba de uma coisa, o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele que cuidou desse salmista, ele cuida de você também, e ele manda te dizer: não desista da caminhada. Saiba de uma coisa, tenha fé que o salmista teve, de olhar para o alto, mesmo sem saber no início, mas agora no versículo 2 ele fala: o meu socorro vem do céu, o meu socorro vem de Deus, o seu socorro vem de Deus. O seu cuidado vem de Deus. Você não está sozinho na caminhada. Deus tem cuidado de você. Saiba que Ele está te abraçando nessa noite. Saiba que Ele está cuidando de você nessa noite. Saiba que Ele está visitando o seu lar. E Ele não está visitando para ser um passageiro. Ele está entrando no seu lar para ficar na sua casa, para ficar na sua vida. Aleluia. Ele está te visitando, entrando na sua casa para fazer morada junto com você. Basta você convidá-lo nessa noite e falar: Senhor, entra na minha casa. Mas não entra como visitante, mas entra como um dono dessa casa. Faz conforme a tua vontade, faz conforme o teu querer, faz conforme os teus propósitos. Que os seus medos venham cair por terra hoje, porque o cuidado de Deus está sobre a sua vida. Que todos os seus medos sejam repreendidos hoje no nome de Jesus, porque Deus tem cuidado de ti. O seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. E agora no versículo 23, para finalizarmos, o Pai chama as pessoas e fala: alegremos-nos. Alegremos-nos, porque esse meu filho, ele estava morto e ele reviveu. Ou seja, ele estava sem esperança nenhuma, e a partir de hoje ele tem esperança outra vez. Se você entrou aqui sem esperança, receba, saiba que o cuidado de Deus vai te trazer a sua esperança de volta, vai te trazer a sua alegria de volta, vai te trazer a sua força de volta. Tem pessoas que não oravam mais e vão começar a orar a partir de hoje, pessoas que não meditavam mais na palavra, que vão passar a meditar na palavra a partir de hoje. Pessoas que não sentiam mais nada quando ouviam a palavra, ouviam louvores, mas vão passar a sentir a presença de Deus a partir dessa noite, porque Ele está te abraçando, Ele está cuidando de ti. Alegremo-nos, alegremo-nos. Deus falou conosco nessa noite. Essa palavra falou ao meu coração, e eu tenho certeza de uma coisa: falou ao coração de alguém que está ouvindo também. Essa palavra falou ao meu coração, e eu tenho certeza de uma coisa: Deus não manda a sua palavra para ela voltar vazia. Alegre o seu coração. Você que entrou para assistir essa live entristecido, alegre o seu coração. E alegre porque Deus tem cuidado de ti. Alegre porque Deus tem te sustentado. Alegre porque Deus tem te abraçado e te recebido como Pai. Se alegre nessa noite. E saiba, o abraço do Pai está sobre a sua vida. Não importa se foi como a ovelha que teve que ser buscada, se foi como a dracma que teve que ser procurada, ou se foi como o filho que o pai esperou para voltar. Mas se você perdeu alguma coisa, e você está achando nesse momento, porque a palavra falou com você, se alegre, porque Deus tem cuidado de nós. Que essa palavra tenha falado ao seu coração, que essa palavra tenha falado com os irmãos, que essa palavra venha fazer com que você entenda que o Pai te ama, o Pai cuida de você, o Pai te abraça e o Pai te sustenta. Vamos orar nesse momento? Eu estou feliz porque eu sei que tem um Pai que nos ama.
eu estou feliz, porque aqui, nesse lugar simples, aleluia, eu estou sentindo o abraço do Pai aqui sobre a minha vida. Aqui nesse lugar, sozinho, aleluia, mas eu posso sentir sozinho como pessoa. A Gabriela está aqui do meu lado, estamos em 2, mas eu posso sentir o abraço do Pai aqui. Se você consegue sentir o abraço do Pai aí, se alegre junto comigo e vamos orar nesse momento agradecendo a Ele. Agradecendo porque Ele tem cuidado de nós. Oh, Pai amado e Pai querido. Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado em todos os momentos, Pai. Te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que nós falhamos em muitos momentos, Pai. Mas nós olhamos para Ti nessa noite, Pai, e nós queremos Te pedir perdão, Senhor. Nós queremos consertar aquilo que estava fora do lugar, Senhor. E nós queremos sentir o Teu abraço de paz, Senhor, o Teu cuidado de paz, Senhor. Visita, Senhor, os lares nessa noite, Senhor. Oh, Pai amado, assim como eu posso sentir a Tua presença aqui, Senhor, visita essas pessoas que estão ouvindo a Tua palavra, Senhor. E abraça, Senhor. Faz com que eles venham sem entender que é o Teu cuidado que está sobre as suas vidas, Pai. Que venham entender que é o Teu cuidado que está sobre os seus lares, Senhor. Que venham entender que é a Tua presença que está sobre as nossas vidas, Senhor. E que nós possamos continuar caminhando, Pai, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, segundo os Teus propósitos, Pai. Nos ajuda a vencer esse momento difícil, Pai. Nos ajuda a passar por esse momento difícil, Pai. Oh, Pai amado, nos ajuda, Senhor, a continuar caminhando na Tua presença, Senhor. Visita aqueles que estão na linha de frente, Pai, trabalhando, Senhor. Oh, Pai amado, nos hospitais, Senhor. Oh, Pai amado, entregando alimentos, Pai, os motoboys, Senhor. Oh, Pai amado, todas as pessoas que estão batalhando nesse momento, Pai, que não podem ficar nos seus lares, Pai. Oh, Pai amado, visita e cuida deles, Pai. Cuida de nós também, Senhor, dos nossos lares, cuida dos nossos familiares, Pai. Nos livra de todo mal, Pai. Nos ajuda a continuar na Tua presença, Te louvando e Te engrandecendo, Pai. Oh, Pai, é no nome de Jesus que nós Te pedimos e é no nome de Jesus que nós já Te agradecemos, pois nós sabemos que o Senhor está ouvindo a nossa oração, Pai. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Que essa palavra fale ao seu coração fortemente como falou ao meu coração. E que o nome do Senhor continue sendo glorificado e exaltado sobre a vossa vida. Deus abençoe a cada um. Abraço a todos.